Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da nossa Semana da Jornada do Cliente. Boa noite. Oi, Ana. Te encaminhei. Aê! Tudo bem? Boa Boa noite. noite, Lara. Tudo bem? Tudo bem, e você como está? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Que prazer com você aqui. Eu que agradeço. É uma honra, né, Ana Paula? Você sabe, mas eu vou externar para quem não sabe. Ana Paula é, além de super querida, é um exemplo de competência, de dedicação ao direito. E, sobretudo, Ana Paula, eu sempre admiro o seu acolhimento mesmo. Foi comigo, foram com outros alunos, eu vejo que sempre é assim, né? Seu carinho, a sua atenção especial com o ser humano, acho que vai além que eu te conheci sendo sua aluna, e depois a gente continuou, né? Juntas, A nossa trajetória trabalhando. como colega de trabalho, e juntas trabalhando, e aí o que me encanta em você é o seu olhar para o ser humano, que está ali, independente da situação que a pessoa chegue até você, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Não tinha ninguém melhor para falar com a gente sobre como acolher essa pessoa, esse potencial cliente, esse cliente que nos procura. E eu estou muito feliz, estou radiante, estou cheia de pessoas super competentes comigo essa semana, inclusive você. Pois é, eu vi os colegas incríveis que você convidou e eu estou muito grata por você ter pensado em mim para dividir um pouco da experiência, né? A gente não sabe tudo, não acerta sempre, mas você usou uma palavra assim que, que pelo menos eu ambiciono muito na vida, assim, que é o saber acolher, né? E realmente existem formas da gente fazer isso, né? Adequadas para um amigo, um familiar, um cliente, né? Existem situações adequadas. Antes eu queria dizer que eu tenho acompanhado sua vida profissional e tenho estado nela, porque você sempre foi muito estudiosa, muito dedicada, muito séria em tudo que você faz, e eu tenho acompanhado como isso tem te rendido frutos. E para um professor, é meio que um sentimento de Ah, mãe, sabe? Assim, a gente fica, é como se os filhos, se a gente ah, pudesse enxergar, assim, acompanhar o sucesso dos filhos, é muito bom. Eu fiquei muito feliz de perceber isso na sua vida, como você tem progredido, ah. né? Assim, como profissional, como pessoa, você sempre foi uma pessoa muito querida, muito especial. Ah, muito obrigada, Ana Paula. Eu estou muito feliz em escutar isso de você, porque eu te admiro muito enquanto profissional e te admiro muito enquanto pessoa. E eu sempre te falei isso, né? Lá na faculdade eu te falava assim, nossa, você é a mãe que eu encontrei dentro do direito, assim. Me deu uma oportunidade de estágio, aí a época eu falei, não, eu quero estudar, eu quero ser Queria ser juíza, quero juíza. realmente, eu fiquei 2 anos, né, depois da graduação, me dedicando aos estudos. Sim, aí eu fui, me encontrei com a advocacia, eu fui para um escritório maior, né, um escritório de massa e tudo E mais. Mas aí ali eu já encontrava, gente, o pessoal aqui podia estar trabalhando assim, o pessoal aqui podia fazer diferente dessa forma. E aí, nesses pensar, eu falei, peraí, eu vou seguir a minha carreira aqui do jeito que eu entendo que é o melhor. E tô nesse desafio e me encanto, Ana Paula, de verdade, com a advocacia. Eu acho que você também, só da gente ter a possibilidade de bater na porta do judiciário ou de qualquer esfera e falar, opa, peraí, tem um direito aqui sendo ofendido, tem uma pessoa que precisa ser resguardada, ser defendida, ser escutada. Isso me sustenta, de verdade. Pode ser uma filosofia, algo assim. Muita gente pensa, não é bem assim, mas isso me sustenta.
eu vejo a nossa profissão com um olhar além, assim, só do mercado, né? Ela tem essa função de acolher dores, de acolher sofrimentos, problemas, e a gente poder falar para a pessoa, peraí, tem uma luzinha no final do túnel e eu posso te ajudar a alcançar essa luz, né? Então, enfim, e você me ajudou muito a ver isso também. Ontem Nossa, você quanta sabedoria vinda de você. já iniciando, não é, a sua semana, você esteve com o Lúcio Flávio, que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro profundamente, né? E o Lúcio é um amante da advocacia, né? Ele sempre nos disse da importância da advocacia para a sociedade, né? Como seria bom que as pessoas todas percebessem a importância do advogado realmente para como instrumentos de levar os seus pedidos, os seus anseios ao judiciário, né? E, de fato, a advocacia é isso. E eu acho legal você dizer isso, Lara, porque desse trajeto, né, de a princípio você ter querido um concurso, aí você foi para o meu escritório, que tem uma linha mais, muito pessoal, né, extremamente pessoal. Eu até hoje faço muita questão disso, de um escritório pequeno, de pouquíssimas pessoas, em que não há uma necessidade de o cliente falar né, com muitas pessoas. Outros colegas já preferem um escritório mais amplo, com uma equipe maior. É interessante você trazer isso, porque é muito importante, sobretudo para quem sai da faculdade, perceber isso, assim, muitas vezes entra num primeiro escritório, não gosta da atuação, né? Não quer advogar. Não é assim, né? Você tem que descobrir a sua linha de advocacia, a matéria que você quer abraçar, como você quer montar a sua estrutura. Existem várias formas, né, de você desenvolver a advocacia, desde que todas lícitas, né? Sim, Evidentemente. sim, é bem isso. Eu me lembro, eu não fiquei muito tempo com você no escritório, mas eu me lembro bem da sua preocupação, número um, que foi até algo que o Lúcio pontuou muito na segunda-feira, no estudo. Eu lembro de você falar assim para mim, Lara, eu vou sair, eu preciso resolver isso, 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 você vai pegar, você vai escolher uma doutrina, você vai estudar sobre curatela. Quando eu voltar, aí eu te falo o que eu quero que você faça. Então aquilo ali já me encantou. Eu falei, meu Deus, como assim? Uma pessoa que me chama para trabalhar e me dá a oportunidade de estudar. Então eu vejo você, né, e isso é fundamental, dar essa chance. A pessoa precisa realmente estudar para ela estar preparada para ela receber esse cliente, poder dar ali a luz no fim do túnel. E, Ana Paula, eu vejo que hoje eu sigo bem o modelo do que eu vi, do que eu percebi no seu escritório, que é algo mais pequeno, Próximo, algo né? pequeno, é mais acolhedor, Uhum. mais próximo. Eu faço questão de ter o meu cliente no meu WhatsApp pessoal, Uhum. de ter a pessoa fala comigo, ela, claro, eu tenho uma pessoa, né, que tá ali, que recebe Óbvio. quem chega, que recebe as ligações, mas não tem objeção nenhuma de o cliente ter o meu WhatsApp, de o meu WhatsApp ser passado, ou até mesmo eu passo o meu WhatsApp Uhum. numa reunião, inclusive aqui no meu Instagram. Se a pessoa for me chamar, ela vai me chamar no meu WhatsApp pessoal, Uhum. né? Então, assim, que é o que eu utilizo, eu nem tenho outro, é Uhum. esse. Uhum. Então, eu busco, e é uma característica nossa, do escritório mesmo. São dois colegas de faculdade que a gente se encontrou e deu muito certo na parceria no Isso. escritório. E a gente, nós três, assim, nós sempre pautamos isso. O nosso diferencial está nessa acolhida, nesse olho a olho, nesse contato direto com o cliente, para que ele se sinta em casa, né? O escritório é para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta à vontade para partilhar. Muitas vezes coisas profundas que ele não partilha com ninguém. E que ali naquele momento ele precisa de um auxílio. Então, eu aprendi, de verdade, ainda seu escritório era ali perto da Rosa Mística, um escritório menor, bem Hoje acolhedor, já e eu estive mudou. no seu escritório, Você viu, né, que a gente mudou de mudou, mas endereço. ainda é E bem continua, aconchegante. continua assim. Muito legal. Enfim, Ana Paula,
Aqui estamos falando com uma referência nossa no direito de família, sucessões, da parte do direito todo, do direito civil, é o momento assim, quando alguém procura um auxílio nesse ramo, as emoções estão à flor da pele, na maioria das vezes, né? Infelizmente, nem sempre a gente se depara com situações que as partes estão em comum acordo. Então, assim, são momentos difíceis, são momentos melindrosos, carregados de um histórico, né? De uma carga ali que foi vivida por anos. Então, assim, não tem ninguém melhor para falar conosco sobre como receber um cliente, proporcionar para ele uma experiência única, que é o nosso diferencial. Acho que é aí que o advogado também se destaca. E eu quero escutar de você, né, para você partilhar conosco como é esse acolhimento, né, esse jeito mesmo seu de receber essa pessoa que te procura. Clara, para quem não me conhece, eu tenho 22 anos de advocacia exclusiva em família e sucessões, né? Então, é claro que nesse tempo todo, a gente vai tentando melhorar ao menos, né? Eu acredito que eu não sou a mesma hoje de quando eu comecei, mas em alguns pontos eu sempre tive uma intuição, porque assim, eu não entrei num escritório familiar, eu não tive ninguém antes de mim advogando em família. Eu tenho pessoas na minha família ligadas ao direito, mas não como advogada de família. E eu sempre quis essa área. Eu comecei advogando em família, isso era muito claro para mim, que eu queria essa área para a minha advocacia. Assim, nos atendimentos, engraçado, você começou pelo estudo, e eu, ao pontuar aqui, o que eu queria falar com você, primeiro ponto que eu anotei foi conhecimento da matéria, né? Antes até da gente abordar isso, eu acho importante também, assim, quando você se dispõe a atender o cliente de família, porque de fato ele é diferente, como você disse, ele é um cliente que chega para você muito ansioso, ele chega para você com emoções muito à flor da pele e emoções ruins. Porque o cliente de família e sucessões, salvo um hábito que tem aparecido mais nos últimos tempos e que, inclusive, a gente precisa muito, como eu diria, a gente precisa muito impulsionar e dar conhecimento às pessoas da importância da consulta prévia ao advogado de família, né? Então, por exemplo, vai se Sim. casar, consultar o advogado para entender os regimes de bens, para fazer uma boa escolha, né? É casado, mas precisa fazer um Isso. negócio, de fazer uma consulta prévia. Isso tem sido mais recente, né? Nesses 22 anos do meu exercício. Mas, normalmente, o cliente de família e sucessões, ele chega para você com emoções ruins, de abandono, de tristeza, da perda realmente concreta de alguém pela morte, né? Ou da descoberta de algum Sim. filho do companheiro fora da união. Então, normalmente, né, ele já chega melindrado, né? Por essas situações Sim. tão Sim. difíceis. E aí eu penso, São pessoas que chegam com mais melindres do que aqueles que têm um problema, assim, digamos, econômico, sim, sabe? sim, porque o problema Sim, econômico tira também a paz de uma pessoa, mas ele não magoa, sim, ele não machuca, sim. né? Isso. A dor no É. campo pessoal, ela te desestrutura para tudo. Então, Sim. há um comprometimento realmente dessa pessoa que chega para você, e por isso que o direito de família, para muitos, soa tão fácil, e alguns colegas acabam dando Uhum. início à ação e não concluindo, porque não conseguem concluir, porque ele só parece fácil.
né? A Sim, atuação em é, direito de família, embora a disciplina seja uma disciplina de fácil compreensão, a atuação prática não é fácil, por causa dessa isso é verdade. subjetividade, né? Dessas situações. Sim, Então, alguns pontos de fato no atendimento do cliente, pelo menos na minha área, eles têm que ser observados. A esta altura, eu já observo até assim, eu não marco horários, Lara, em que uma pessoa encontra a outra na minha recepção, ótimo. sabe? Eu Sim, marco um tempo para o final, para a conclusão de uma consulta, que dê tempo dessa pessoa se recompor, ir embora, e até que chegue o outro. Porque não é certo. agradável encontro num escritório de família, numa antessala, né? Então, eu tenho essa preocupação de normalmente a pessoa chegar para o meu atendimento sem cruzar com outra pessoa ali. Também é uma sala de atendimento que tem que estar Certo. preparada, seja a sua ou a sala de reunião, né? Você ter ali não só um cafezinho, mas um suco, um chá, sabe? Muitas vezes um Ótimo. chazinho assim que tranquilize aquela pessoa e lenços, né? Porque a emoção é muito comum naquele momento, você ter disponível na mesa sem que ela precise te pedir, né? Então, esse cuidado humano, né, que a Certo. gente tem quando recebe uma pessoa, é como se você recebesse um amigo com problema. Você vai ter esse tipo de preocupação, né, com o bem-estar dele naquele ambiente. Então, no meu escritório não tem muito barulho, sabe? Não tem algazarra, porque é um cliente que ele precisa de encontrar ali, por mais que ele vá ali tratar de um problema, ele encontrar ali um ambiente de descanso, né? Um ambiente em que ele possa Isso. se expressar com tranquilidade, sem muita confusão, né? Mesmo que à volta às Sim, outras salas. Então, eu já sim, tenho essa preocupação do ambiente, né? E dessa preservação do cliente para que não tenha ali encontros, né? Indesejados. Até porque é comum, às vezes, as duas partes nos procurarem. Acontece, né? De alguém te indica sim, para a mulher, outra pessoa te indica para o outro, e aí os dois te procuram, né? Isso também acontece. Então, aí é a necessidade de você ter um cuidado ético, né? De não ouvir a segunda sim, história. Eu sempre sim, agi dessa forma. Então, assim, eu não, qual que você vai escolher? Não, não é assim. Não é aquele que eu ouvi primeiro, ele acaba é, tendo uma preferência, porque se eu ouvir, eu não vou ouvir a história do segundo. Né? Pelo menos, não sim, entendo que isso sim, é ético. Então, normalmente, pelas primeiras informações que a pessoa me dá, eu tento já, sabe, ao fazer a entrevista, por exemplo, ele fala, eu vim aqui porque eu preciso me divorciar da minha esposa. Como é o nome dela? Primeiro nome me ah, sim. basta, porque algumas E aí informações, você, Lara, de início, já identificam, eu atendi a outra parte. E identificando isso, eu cesso imediatamente a uhum, consulta, né? Porque excelente. eu não posso fazer isso, né? Eu não me sinto bem ouvindo os dois lados. É, Então, assim, acabo ficando com aquele cliente sim, que me procurou primeiro, ou não havendo interesse na ação, eu não fico com nenhum. Mas eu nunca ouço a primeira história e eu vou ouvir a segunda para ver com quem que eu fico. Jamais, sabe? Eu sim. jamais faço isso. E isso, isso aí é tão importante, Ana Paula, que esse jeito, né, de ser assim, já demonstra e já passa uma confiança enorme, até para aquela pessoa com quem você cessou.
a conversa, que foi o segundo que te procurou, né? Daquele litígio. Então, assim, isso já marca naquela pessoa com quem você cessou a conversa, já marca, olha, ela é uma advogada séria. Ela é uma advogada que respeita os limites da atuação dela, porque, infelizmente, o advogado ainda tem uma fama, né, na sociedade de ser alguém, de ser um profissional que aproveita do outro, que aproveita de situações difíceis. Então, assim, eu vejo e eu sinto isso também na minha prática processual, ter esse destaque como alguém de confiança, alguém que transmite uma ética profissional e que é um profissional ético, já é um diferencial para nós enquanto profissionais. E isso marca, porque por muitas vezes essa pessoa com quem você cessou ali a reunião, ele te indica para outra. Fala, olha, isso já pode ir aconteceu com a comigo. doutora Ana Paula Félix. Já aconteceu Olha, comigo. Da pessoa né? falar, Porque ela não pegou minha ação, mas ela foi tão honesta que eu o indico para você. Isso já aconteceu comigo. Olha só. É incrível, porque aí são essas escolhas, a forma da gente trabalhar vai nos posicionando dentro do mercado, né, Ana Sim, Paula? porque às vezes o advogado, Lara, principalmente o que está começando, né? Ele está ávido por trabalhar e por ganhar o seu sustento. E às vezes ele fica com aquele apego, ele não quer soltar a ação, ele não quer deixar de pegar. Né? Mas essa conduta honesta, ela não te permite pegar aquela, mas te permite pegar outras. Em função desse comportamento, né? Justamente. Bem isso. É interessante isso demais. E você falou antes sobre preparar o ambiente, né? Além de, claro, não adianta a gente preparar o ambiente, estar tudo perfeito se a gente não tem o conhecimento técnico. Então, como você disse, o primeiro passo é você estar preparado mesmo dentro do direito, né? Você está munido de informações para você poder acolher aquela pessoa com seriedade. Eu acho que isso já é um respeito humano de imediato. Não, isso é extremamente importante. Isso vem em primeiro lugar, realmente. Porque o conhecimento, ele te permite direcionar ao cliente as perguntas adequadas, não é? Saber exatamente o que importa ali para você perguntar. E eu, pelo menos, enquanto eu ouço o meu cliente, eu já desenho o caminho a seguir. Então, se você não tem conhecimento, né, para você já fazer esse desenho e já tirar para ele ali aquelas dúvidas mais objetivas, né? Porque é claro que você não vai dizer ao cliente qual é o procedimento do CPC para aquela medida. Não precisa disso. Não. Né? Eu vejo colegas, às vezes, que demoram no atendimento porque ele acha que precisa ali explicar o código inteiro. Não, essa expertise é do advogado e ele vai desenvolver e o cliente né, tem que se contentar com informações mais objetivas. E uma vez que ele tenha confiança, ele sabe que o procedimento adequado o advogado vai saber escolher. Mas o conhecimento é imprescindível para você conduzir bem uma entrevista. De forma objetiva e, ao mesmo tempo, proveitosa. Que o cliente não saia achando que, nossa, né, não tirei minhas dúvidas, saí com a mesma ansiedade. Né? Só o conhecimento permite isso. É um outro ponto, Lara, que eu acho extremamente importante para a gente conversar agora, hoje, que é a escuta. Claro. Uma escutar é diferente de ouvir. Verdade, isso é verdade. A escuta no direito de família, ela é diferente. Porque ela tem que ser atenta, né? Porque a gente não ouve, não escuta apenas o que a pessoa está falando, a gente tem que observá-la. Quais as emoções que ela está demonstrando naquele momento, né? Buscar uma e outra informação que ela não tenha dado, né? Até para você perceber se há uma fantasia ali,
né? Ou se há uma mentira deliberada, ou se há uma interpretação equivocada, né? Porque Sim, a advocacia é tão complexa que a gente brinca às vezes que existem três verdades, né? Que é a verdade de uma parte, da outra e a real, a verdade real, que nenhum dos dois está falando, né? Porque é claro que o justo, ser humano recebe com a sua subjetividade aquilo que aconteceu com ele, né? Com a sua claro. visão daquilo que ele está Sim, experimentando. com as suas opiniões. É, Isso. mas a gente precisa estar muito atento ao que ele está dizendo, à forma como ele está dizendo e se comportando naquele momento que ele está diante da gente. E esse momento de escuta, Isso. ele, ele vem com um detalhe que é você escutar, saber escutar com atenção e delicadeza e empatia, mas sem um comprometimento emocional. Eu, particularmente, não Sim, estou ali para é chorar com o importante. cliente. Esse é meu jeito. Eu não Sim, sou de abraçar o cliente, colega, corretíssima. então, amiga, vamos chorar aqui junto, por isso que você está passando. Não. Não. Eu acho que isso tira um pouco da minha atenção. Sim, Então, com certeza. E não é por isso que que a pessoa está te procurando também. não. Eu tenho que estar Uhum. com uma lúcida, né, atenta o suficiente para eu perceber no que eu preciso socorrer aquela pessoa, né? Quais são as informações importantes que eu tenho que dar naquele momento, pelo menos? Quais são as orientações que eu preciso dar? E até, Lara, para que eu perceba se naquela situação, independentemente de ela me contratar ou não, quais são os profissionais que eu posso indicar para aquela pessoa, para que ela consiga passar por aquele momento de uma forma mais tranquila, né, mais controlada, porque isso é imprescindível na minha atuação. A psicologia, a Com certeza. psiquiatria, não é? Eu preciso. Então, tudo Sim. isso, eu não posso perder a atenção desse quadro, sabe, Lara? Por isso eu não, talvez seja de mim também, assim, mas assim, eu não me envolvo emocionalmente. Eu fico muito concentrada ali naquilo que eu preciso oferecer para aquela pessoa, sabe? Sim, excelente, mas ao mesmo tempo você escuta, você não ouve, É, né? Você trata a pessoa com empatia. Até tem uma pessoa que falou aqui com a gente, Michele Borges, ela colocou assim: que riqueza essa fala, escutar é diferente de ouvir, para a vida. E é realmente isso, porque eu vejo assim, Ana Paula, é, eu tenho alguns casos do direito de família, mas o meu foco mesmo, a minha atuação, ela está hoje no direito sim, médico. Então, eu recebo médicos com gestão empresarial para médicos e tudo mais. Mas, em qualquer situação, já recebi pessoas também que já estão com execução avançada, de valores altos. A pessoa também vem com uma angústia, não uma angústia tão particular quanto a do direito de família, mas ela vem com essa angústia e eu já tive feedbacks de clientes que falaram assim, doutora, eu voltei porque eu senti que você realmente estava me escutando. Que eu vejo assim, é o olhar, é fixar o olhar na pessoa. Se a pessoa é, precisar chorar, seu olhar continua ali isso, como sendo um acolhimento, né? é, Então, assim, você escuta com atenção, com zelo. Existem vezes que eu já me deparei, com certeza você também, que a pessoa vai além, ela fala até além do que a gente precisa saber, em termos processuais e do direito mesmo, mas a gente espera a pessoa dar aquela relaxada, a pessoa desabafar, a pessoa contar realmente o que ela precisa para a gente continuar o nosso roteiro, é, né, da reunião. Até e essa questão de da gente já ter uma expertise que vem do estudo, né, para a gente saber conduzir a reunião. Eu até falei sobre isso ontem, mas o Rio saiu hoje, que você demonstra com isso uma certa disciplina e organização.
ao momento que você sabe como conduzir, o momento certo de interferir na reunião ali com o seu cliente, porque você está preparado, você conhece o assunto, mostra para ele que você é um profissional sério, um profissional organizado, disciplinado, né? E isso também é destaque. Isso também marca e pode fazer com que esse cliente volte a falar com você, feche o contrato com você e também te apresente para outras pessoas, né, que tenham demandas assim. Achei bem bacana. Assim, e eu não vejo, né, o que o pessoal tá falando. Pois é, eu também já estive em lives que eu fui convidada e não vi. Você não tá vendo aí embaixo, não, o que as pessoas estão falando? E eu queria tanto. Aqui, ó, é a Michele Borges, e tem tanta gente querida aqui, Ana Paula. O Guilherme entrou, ele colocou duas maravilhosas. O Guilherme Fernandes, lembra? Não. Estudou, ele era da minha turma, muito amigo da Nayara Milhomens. Guilherme é meu querido. Isso, ele é um querido, tá aqui com a gente. Tem muita gente, o Florisvaldo, a Catiúce Silva, ela escreveu assim: é o melhor escritório do mundo. Tive a honra de trabalhar com essas pessoas maravilhosas. Ah, beleza. E é mesmo, viu? Que lugar bom, que pessoas maravilhosas. Lara, Que dupla, Pedro Lucas, só gente Pedro querida Lucas aqui. é um querido, meu aluno também. Catiúce Silva, ela acabou de falar de novo, a Ana Paula é a melhor do mundo. Olha, eu sou suspeita, é mesmo? Lara, eu assim, às vezes eu falava assim, porque eu já consegui algumas conciliações também, sabe, atendendo a pessoa, assim, às vezes eu escuto aquela história e eu sempre pergunto, mas não, se realmente não ama mais, né? Por que tá chegando ao final aquela relação? Se não há mais amor, até para achar outros caminhos, né? Não de afastar aquela família, mas de tentar ajudar. E já consegui algumas reconciliações com isso, sabe? Assim, o que me deixa também muito feliz. Uma vez, eu nunca me esqueço dessa vez que uma cliente. Eu nunca. Deixa eu pensar aqui, acho que nunca fecho no primeiro encontro. Nunca. Eu sempre peço que a pessoa reflita sobre o que a gente conversou. E também essa parte mais determinante de valor, né? Que a gente, mas quanto é, doutora, né? Quanto fica para a senhora resolver isso? Sim. Então, eu sempre ouço tudo que a pessoa me diz para entender a complexidade do trabalho, a extensão, o grau de litigiosidade. E aí sim, embora hoje eu esteja pegando muito pouca ação litigiosa, chega um momento em que realmente a gente precisa fazer algumas opções, né, Lara, de atuação, porque senão Sim. a gente não consegue. O nosso emocional também, a gente né? não consegue fazer tão bem, né? Eu tenho a docência junto com o escritório, da qual eu não abro mão, então meu tempo acaba ficando mais restrito também. Também porque você vai estudando tanto as possibilidades de estabelecer acordo, de conversa, né, de discussão. E quando você pega um colega bom, a área de família também tem isso. Se você pega um bom colega do outro lado, dificilmente essa ação chega realmente ao final litigiosa, porque um bom advogado sabe que uma demanda litigiosa, que vidas entregues ao juiz para decisão, não é o melhor caminho. Não é? Que o melhor caminho é que as partes consigam, com o trabalho técnico dos advogados, encontrarem o melhor caminho. Né? Aquilo que os outros resolvem por nós não nos convence. Né? Então, sempre que as pessoas conseguem chegar a esse ponto, é melhor. Então, não pego mais tanto, mas assim, em qualquer ação, eu dificilmente fecho contrato no mesmo momento. A não ser que a pessoa esteja muito certa. E realmente, assim, não, doutor, isso aí eu já sei o que tem que ser feito, eu quero fechar agora. Mas, normalmente, eu prefiro que a pessoa reflita sobre o que a gente conversou,
Uma vez que eu já conheço a complexidade e a extensão do trabalho, eu envio a proposta de honorários, para que ela também me envie a possibilidade de pagamento que ela possui, né? E Certo. Sim. sempre me caiu mal assim a ideia de a pessoa já chegar e eu já tá aqui então, vamos fechar, tá aqui o contrato, a procuração, sem tempo para que essa pessoa é, reflita sobre o que foi conversado, sobre o preparo dela para enfrentar aquele processo naquele momento, sobre a condição que ela terá de arcar, não é? Porque não é só uma questão de honorários. Há uma despesa com custas, né? Com documentos, muitas vezes, e há, sobretudo, Sim. uma carga emocional, né, ali que ela precisa pensar se ela quer enfrentar, de que forma ela quer enfrentar e vivenciar aquilo. Então, eu não gosto muito de fechar num Isso. primeiro momento. Eu prefiro, eu cobro a consulta, eu acho essencial um advogado cobrar uma consulta, né? Porque é conhecimento que Sim, ele claro. está ali, Sim. prestando ao outro. E aí Sim. ele vai tranquilo, quer dizer, aquela etapa o cliente cumpriu, né? A pessoa que te procurou cumpriu, tirou as dúvidas, pagou pelo seu trabalho, e eu acho que ele também se sente melhor e livre para avaliar, né? Se ele quer fechar com você ou com algum Isso. outro colega que ele tenha consultado. Então, normalmente, Isso eu mesmo. prefiro assim, e aí eu, né, passo todos os meus contatos, falo agora, depois de você pensar um pouquinho, né? Ou às situações como sucessão, conversar em família, né? Encontrar o melhor caminho para vocês, o melhor momento, eu estou aqui à disposição. E aí sim, o cliente, não, doutora, né? Estou ligando porque eu quero fechar. Mas com relação à conciliação, agora há pouco eu estava falando, eu não me esqueço um caso, uma mulher que eu atendi, e muito tempo já isso. Ah, E e aí ela falou, eu dei, né, minhas orientações, porque eu achei que não era o caso do divórcio, eu achei que era o caso de diálogo. E aí eu dei minhas orientações ali, sabe? E quando foi no outro dia, certo. é, ele me ligou, eu cheguei a atender os dois, eu acho, e falou assim, ai, doutora, eu tô até com vergonha de ligar para a senhora. Falei, uai, por quê? Aí ela falou assim, não, porque eu cheguei em casa, fiz igualzinho que a senhora falou. Sentei, conversei e a gente quer tentar. A gente não quer mais separar. E eu fiquei super Olha feliz, só. sabe? Eu não fico triste, ao contrário, porque eu acho que Claro. esse era o caminho deles, então, né? E eu já consegui algumas Sim. conciliações e tento sempre dizer aos meus clientes que uma família separada é uma família, continuará sendo, só transformada. Sim. Só não mais, Isso. né, todos morando na mesma casa, mas que eles No precisam mesmo. sair daquele processo Justo. com esse entendimento de que eles continuam sendo família, Justo. não é? A não ser, Isso é primordial. Nossa. então, você veja, são tantos aspectos, né, Lara? Assim, o de você tentar o acordo, o de você, naquele momento de repulsa que um tem pelo outro, de você tentar desfazer isso, né, para que eles entendam que quando há filhos, eles continuarão sendo família até morrer, né? Porque no altar, quando Sim. esse filho Sim. casar, É um os dois vínculo. estarão lá. E- É, Justo. Isso mesmo. e É, desculpa, noutras ações, como uma investigação de paternidade também, você tentar ajudar a curar algumas mágoas, né? Cada sim, ação com tem aí a certeza. sua característica. Isso, mas é importante você falar isso e é interessante porque eu também, na minha atuação, eu lido com algumas demandas do direito de família, Ana, pela minha prática no direito de família. Então, assim, quando a pessoa me procura, eu sempre acolho.
E como eu ainda tenho e gosto de estudar a Família. parte técnica do direito de família, eu atuo nessa área, né? E já tive a prática também, tanto no Isso, gabinete no quanto um escritório. pouco com você, Uhum, e aprendi uhum. muito. É, enfim, eu vejo o seguinte, também quando eu recebo as ações cíveis, eu sempre falo, olha, vamos tentar uma conversa. Eu tento conversa, Ana Paula, muitas vezes até com um banco, quando a pessoa está com problema com um banco, que tá agoniando tanto a pessoa, que eu falo assim, cara, um processo, até para a gente conseguir uma liminar, é difícil, é demorado. Então, assim, para que vamos procurar isso administrativamente. Eu sempre falo, vamos primeiro pelo caminho administrativo, para ver o que a gente consegue, onde a gente consegue melhorar essa situação para você. Então, assim, é muito parecido assim a forma como a gente faz, porque eu também não entrego proposta de acordo de forma alguma, ou desculpa, proposta de honorários Uhum. ou já um fechamento de contrato numa primeira reunião, num primeiro encontro, de forma alguma. Eu sempre gosto de cobra consulta, explico para a pessoa quais são os caminhos possíveis que ela tem para a solução daquilo que ela me apresenta, e deixo a pessoa livre, É, né? Porque aí em seguida eu encaminho uma proposta de acordo, dou um período, por exemplo, essa proposta de de acordo é honorário, né? válida por 7 dias, claro, né? Uhum. Para eu ter um feedback ali da pessoa também. E aí, aí que posteriormente a gente vai conversar e aí ela vai analisar se ela Isso. quer me contratar, se ela quer outro profissional, ou se ela acha que ela consegue resolver aquela situação muitas vezes da forma administrativa, pelo caminho que eu passei para ela, para só depois a gente vir a fechar. E em todo caso, hoje, eu sempre falo, gente, ir para o judiciário assim, é o nosso extremo. Nós É. precisamos tentar ao máximo colocar as pessoas na mesa quando possível, né? Se falar com outro advogado, se for um advogado que também pense assim, facilita muito. Porque, como você disse, é muito ruim, muitas das vezes, a gente ter a nossa vida na mão de um advogado, de um juiz, né? Então, os nossos clientes estão ali à mercê de uma decisão de um terceiro que não teve contato algum com o sentimento, com o que é vivido ali no, né, mesmo no dia a dia, que nós advogados recebemos muito mais isso do que o próprio judiciário. Então, assim, é o caminho. Eu sou muito... Desculpa, meu telefone tocou. Eu sou muito adepta do extrajudicial, Eu também. da Muito. advocacia, né, conversada, da advocacia resolutiva. Nossa, eu sempre tento, Ana, sempre. Quando me vem com algo pontuado, que é uma ação mesmo, muitas vezes clientes que não procuram por uma assessoria empresarial em si, mas que procuram por algumas demandas em específico, vamos conversar. E, nós já tivemos execução, assim, já estava bem avançada e bem conflituosa, que quando o processo já tinha tido recurso de apelação, julgamento, nós conseguimos um Olha, acordo. Então, assim, é bom, mas eu gosto de fazer até antes, né? De chegar nesse momento antes. Mas quando não é possível, a hora que vem o acordo é fenomenal. Foram as partes que decidiram como que aquele momento ali, aquela situação vai ser resolvida. E isso é essencial mesmo. Eu acolho e também sempre busco conversar. Vamos fazer um acordo, vamos procurar o melhor caminho para a gente é solucionar isso aí. engraçado porque Isso é eu sou realmente. advogada velha, né? Antiga. E no meu tempo de advocacia, o bonito era o advogado ganhar a causa, né? Tem essa história, assim, não, o advogado que Aham. briga, bate na mesa, faz encenação, e esse aqui é o bom. Eu desprezo completamente esse pensamento, sabe? Eu acho que não, eu acho que a arte de você conciliar dentro de um processo, este sim é um trabalho incrível do advogado, quando ele Sim, consegue unir esse eu também acho. conhecimento com essa arte, né? Porque é uma arte você conseguir realizar Sim, um ator. é uma arte, não é Não. fácil. Mas é algo que nos Sim, gratifica tanto, olha, para né? falar, sim.
para falar a verdade, eu também vejo mais beleza nisso também. do que num êxito propriamente dito dentro de uma A demanda, gente fica porque feliz que tem é conta igual você procedente, né, disse. Lara? Não resta dúvida. Mas, Oh, nossa, mas com parece que ali certeza. foi só a técnica, né? Foi só o estudo. Não é Sim, pouco, mas sim, ali há o estudo, a técnica, mas a conciliação traz há mais de demais. você, né? Ela te suga mais, assim, não só Sim, como profissional, como humano, sim, né? Eu estou isso muito mesmo. encantada pelo acordo. É. E realmente, ainda bem que hoje a gente já tem uma justiça que também pensa assim, Sim, né? Porque por mais que a gente ainda vá para um processo mesmo em si, dentro do procedimento a gente encontra momentos de conciliação que são importantíssimos. A conciliação não só no direito de família, no direito de sucessões, mas também em todo o âmbito. Isso é muito bom. Ali várias demandas já são resolvidas, as partes já saem bem mais satisfeitas. Então, assim, eu vejo que de um tempo para cá, o olhar da prática jurídica, ela tem voltado mais para esses momentos, né, de mediação, conciliação, e trazer isso para um pré-processual, que é o que a gente sempre busca fazer, é fundamental e é é humano, humano. sabe? E eu vou ser bem sincera, o meu valor para tentar muitas das vezes a conciliação, o meu valor de honorários ainda é melhor para a parte. Eu faço isso para eu promover, para eu dar um incentivo para aquela pessoa para a gente procurar uma solução extrajudicial, um acordo extrajudicial, por eu entender que é melhor para ela, ela vai sair mais livre, e por não ter mesmo um processo ali civil. Claro, a depender da demanda, sabe, Ana Paula? Mas eu sempre busco dar um incentivo, assim, para quando eu vejo que nós temos ali uma real possibilidade de resolver extrajudicialmente o que é apresentado, sabe? Lara, Ana, tem mais algumas pessoas. diga, eu Pode quero falar. saber. Não, eu só ia ler mais Pode algumas ler. coisas aqui, mas pode falar primeiro, que eu vou olhando. Lara, Porque teve uma pessoa tem aqui. uma coisa que eu acho importante, é assim, que uma vez que o cliente volte, né, e feche com você, eu acho muito importante esse segundo momento, esclarecer ao máximo todos os riscos, a possibilidade de duração longa, né, normalmente longa. Sim, É essencial que o seu cliente compreenda qual é o seu papel, que não é você que julga, né? Que você é um sim, instrumento sim, de pedido, né? sim, Esse segundo momento, logo após o fechamento, eu também acho muito importante a gente conversar, né? De um contrato de honorários bem sim, redigido, de uma conversa no momento da assinatura desse contrato muito clara sobre o seu papel como advogado, né? Até onde você tem condição de ir e onde começa já uma atuação do juiz ou do promotor, onde você não consegue chegar, né? A questão do tempo, que no judiciário hoje não é nada é rápido, né? Não tem condição de ser, porque é uma uhum, estrutura deficitária, em um momento mundial de muita intolerância, então os processos se sim. avolumam e a estrutura não dá conta de abarcar, né? Essa é a nossa realidade. Então, Isso é verdade. esse segundo momento, acho importante a gente, né, esclarecer ao cliente demais, porque eu acho que tudo isso diz respeito à Sim, confiança, né, Lara, que a gente está conversando aqui. com Né? certeza. Isso vai gerar mais um laço de confiança, De com você certeza. ser Isso é honesto, importantíssimo. informar-lo ao máximo, até para que no decorrer, porque a gente falou, o cliente de família e sucessões, ele é ansioso. Então é importante É, você também, durante o processo, é outro momento assim, é importante você deixar claro que ele será informado em todos os momentos em que o processo requisitá-lo, não é?
mas que você não terá sim, condição de ligar para ele toda semana, até porque não há sim. necessidade disso, não é? É muito, Isso, porque muitas vezes está na mesma situação não, é o muito processo. delicado Então, isso, assim, de você não se deixar passar por um psicólogo, por um terapeuta, porque você está cuidando de uma questão tecnicamente, né? Se você percebe que seu cliente está precisando desse amparo, não é um amparo que a gente tem condição de oferecer, porque a gente não é preparado para essa ciência, não é? não mesmo. Então, assim, esse desenvolvimento também é muito importante, de o cliente entender que aquele processo tem um procedimento a ser seguido, que é uma estrutura complexa, que vai gastar tempo, né? E que naquele período ele será informado de tudo que for necessário, ele poderá ligar para tirar as suas dúvidas, né? Principais que ali surgem Sim, no decorrer desse convívio. Mas a gente também estará atento para isso, né? Quando é que o cliente está misturando a gente isso. com um terapeuta, e não é o caso, né? Porque aí a gente também, como a gente não suporta também essa carga, né? E a gente não tem preparo para ajudá-lo. Porque há situações em Sim, que ele não precisa de uma conversa com o advogado, de um conselho. Ele precisa realmente de um suporte terapêutico, né? A gente também tem que ficar atento para sim, isso. tem. Tem. E isso é comum em todos os âmbitos do direito, mas no direito de família ainda é mais. E sucessões também. Eu até, você foi falando, e eu acho isso importante, eu tenho um caso que está bem demorado, de divórcio. Divórcio com guarda, alimentos e tudo mais. Então a resolução tá postergando aí tem muito tempo. Só que eu fiz como você disse, no momento que o contrato foi fechado, após, então já foi assim no segundo ou terceiro encontro, não me recordo mais. Eu falei, olha, nós estamos indo para um litígio, né? Infelizmente, porque eu havia tentado a conciliação e não foi possível. Então nós estamos indo para um litígio e é demorado. E isso foge das minhas possibilidades. Por mais que eu vou, claro, né, Ana Paula, a gente sempre tenta falar com o pessoal da Claro. escrivania, falar com o pessoal do gabinete, pedir uma atenção, E como tempo, mas né? é o sistema, infelizmente, né, que a gente está lidando. Então, a pessoa, eu percebo que ao ela me contatar, muitas vezes pedindo para saber como está o andamento do processo dela, eu sempre falo assim, lembra que eu te disse lá no início que seria demorado? Então assim, a pessoa já se acalma, né? Eu falei, então esse realmente é o caminho, o caminho está certo, o juiz está fazendo o procedimento correto, então nós estamos vivendo aqui realmente o que a lei determina, porque muitas das vezes eles cobram por algo achando que estão sendo, né, desrespeitados em algum sentido, então eu apresento que está tudo correto. Lembra que eu te disse que seria mais demorado? Então, está assim, assim, assim. Então, é super importante isso que você apontou, deixar claro para o cliente, que a gente, infelizmente, lida com um sistema né, sobrecarregado Isso, mesmo. Eu entendo até que a gente extremamente. tem muitos juízes, muitos gabinetes, mas é É sobrecarregado, sobrecarregado. é muito sobrecarregado para os juízes que lidam com 9, 10 mil processos ali de Imagina, uma vez. Então, oi? Não consegui te é ouvir. sobrecarregado e a gente também precisa, juiz ou servidor que não se empenhe, mas há uma série de juízes, promotores e servidores que fazem o que podem, né? E ainda assim Sim, estão muito sim, sobrecarregados, respondendo por várias comarcas, né? sim. Mais de um juízo. E é o que você está dizendo, É. não é uma questão Infelizmente, essa é a pessoal, é realidade. uma estrutura que está deficitária, né? É, isso, E o isso. cliente Então, precisa enfim, entender disso, importante. que a gente fará o Isso, máximo, mas isso. Não depende só da e gente, falar né? isso Lá no início, isso. Falar e deixar o cliente ciente disso lá no início é essencial, assim, eu vejo. Porque como eu faço nesse caso, eu sempre recordo o meu cliente, lembra que eu te disse, aí já acalma.
Então, assim, é muito importante. Obrigada por ter pontuado isso. Foi o Jonathan Lopes, que ele concordou com a Catiúce, que você é a melhor do mundo, Ana Paula, a melhor do mundo, ele com certeza. Deixa eu ver se eu encontro mais. Pessoal, muita gente batendo palminhas, Celina Marques, Analice Vinhal, Annalise, batendo palma, Ana. que bom que ele A tá aí. Catiúce, essa live está incrível. Ai, que bom. Obrigada, Tá vendo esse Catiúce, um povo prazer ter lindo você aqui. aqui. Carolina. Pois Que é, beleza. Diego Rabelo, Sim! também batendo palminhas. Muita gente que. A Ana. Di- Dinheiro. A Analice, né? Ela, importante esclarecimento. O Fernando Damasio, meu sócio querido, também está aqui, participando com a gente, batendo palminha. Ana, que live maravilhosa, que troca. Muito obrigada, primeiro, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por ter sido assim tão carinhosa mais uma vez e acolhedora no momento que eu falei com você. Assim, foi muito bom. Então, assim, a pessoa entender que ela precisa estudar, que ela precisa também ter um ambiente acolhedor, que a gente chama de soft skills, que é Isso. você proporcionar tudo isso para o seu cliente, saber conduzir a reunião, saber quando mandar uma proposta de honorários, o que fazer quando realmente fechar o contrato, né? Que é até esclarecer que pode ser que o procedimento que ele venha enfrentar demore. Então, assim, muito obrigada. Obrigada por topar quando eu chamo você sempre, quando eu ligo, né? E, assim, eu ainda... Você é uma mestre, você é minha mestre. Direto, gente, quando eu encontro uma solução, algo que eu não entendo, não sei o caminho, Ana Paula, me ajuda. E é, assim, muito gratificante ter o seu retorno. Você é muito solícita e você não tem, como que eu falo assim, você dá o conhecimento mesmo, você entrega o conhecimento. Eu vejo que você tem prazer nisso. Isso me encanta. Obrigada por não guardar tanto conhecimento aí e por ter essa disposição em espalhá-lo, em fazer com que surjam mais profissionais capacitados, assim como você é. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada por essa live, por esse Ai, momento. amei, Lara. Obrigada. Eu amei. Amei, amei. Obrigada a todo mundo que está aí, que ajudou a gente, né? Que participou. Eu, de Sim. fato, eu gosto de gente, Lara. Eu gosto do ser humano. Então, é assim que eu tento desenvolver também a minha Uhum. profissão, né? Oferecendo também, como ser humano, de cá, tudo que eu posso e usar meu conhecimento. Precisa ser sempre aprimorado, nunca é completo, em favor das pessoas, dos meus colegas, dos Isso é meus verdade. alunos, dos meus clientes, né? Essa é a disponibilidade que eu ofereço a Deus, né? Pelo dom da inteligência que Ele me deu. E não nos Sim. custa também, antes de cada atendimento, uma oração, né? Para que a gente realmente, ser humano, da melhor forma possível, podendo ajudá-lo, né? Realmente, não só nessa relação profissional, mas ser uma luz, né? Ali, Deus nos capacitar, né? A ser um instrumento dele no atendimento daquela pessoa. Sim, Para todos eu faço sempre essa oração sim. antes. Obrigada pelo convite. Sim, eu também faço. Eu acho muito importante. Obrigada, Ana. Fica com Deus. Uma boa noite para você. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E aí nós vamos organizar para disponibilizar essa live também no YouTube, no meu canal. Porque eu Oba, não consegui subir aqui no Instagram outra live. eu vi. Tá Tá bom? bom. Um beijo. Beijão, Fica com Deus. obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Tchau. tchau.